Olá, estudantes, sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 2, unidade 1, da disciplina Gestão de Conteúdos Digitais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. O módulo 2 tem como título Produção Estratégica de Conteúdo e a unidade 1 tem como título Conteúdo como ferramenta de branding e posicionamento. O objetivo de aprendizagem desse módulo é relacionar o planejamento de marketing digital com o plano de conteúdo. E o texto base é o livro da Jéssica Rossi, Gestão de Conteúdos em Canais Sociais, mais especificamente das páginas 25 a 34. E esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Então vamos lá. Antes de tudo, vamos definir, relembrar aqui o que significa branding. Então, branding está relacionado à forma como os indivíduos enxergam a empresa e como o público se relaciona com ela. Tá? Então, quando a gente fala sobre branding, a gente está falando sobre a construção de uma marca, né? Então, brand em inglês, né? A tradução é marca em português, e o processo aí de construção, de gestão, de organização, de criação de marca, então toda a gestão mercadológica relacionada com o processo de marca é chamado de branding, né? Nós aí na área de marketing, nós temos várias palavras emprestadas do inglês, então o branding está relacionado com isso. Então, ele vai alinhar o propósito, o posicionamento e os valores da marca por meio de uma série de ações. Então, as estratégias de branding, as ações de branding, elas têm que estar relacionadas com a construção da marca, então, como que o indivíduo enxerga a empresa, a imagem que a empresa tem, a imagem que a marca tem, né? Então, isso está relacionado com branding. E mais do que isso, né, alinhar essa imagem com o propósito, né, ou a missão que a empresa tem, o seu posicionamento diante dos demais competidores, dos demais concorrentes, né? Então, a minha marca é a marca premium, por exemplo. Então, ela tem uma posição superior em relação aos concorrentes, superior em relação à qualidade, em relação ao preço, por exemplo. Então, é um posicionamento. Ah, a minha marca ela tem uma imagem de custo-benefício, a minha marca está relacionada com isso. Ok, então, meu posicionamento é de custo-benefício em relação aos meus concorrentes. Então, eu sei que tem uma marca que vai ser ou algumas marcas que vão ser mais caras do que a minha, outras mais baratas, mas na comparação entre custo e benefício, a minha ela se sobressai, por exemplo. Né? E isso também tem que estar relacionado com os valores da empresa. Então, o que a empresa quer passar, qual é a imagem e o relacionamento que ela quer construir com o seu grupo de consumidores. Então, tudo isso está relacionado com esse processo de branding, tá? Então, ele trata das ações para a administração das marcas e tem o papel de criar conexões, conscientes ou não, sobre uma marca para auxiliar na decisão de compra do consumidor. Então, a ideia da construção da marca, né, ela tem vários efeitos para o consumidor, uma marca. Né? Então, quando nós temos uma marca forte, estabelecida, conhecida, como, por exemplo, uma Coca-Cola, a Apple, Samsung, enfim, marcas que são amplamente conhecidas, que já têm um nome construído, isso auxilia muito o consumidor no processo de tomada de decisão. Por quê? Porque já existe uma conexão entre ele e a marca. Então, vou comprar um refrigerante, vou comprar a Coca-Cola. Por quê? Porque é a marca que eu já conheço, eu já sei qual é o sabor, já tenho uma expectativa criada, já tenho um relacionamento, tenho memórias afetivas que foram construídas ao longo da vida. Então, eu lembro quando eu consumia esse produto há tanto tempo atrás, consumia com esse grupo de pessoas, com a minha família, com os amigos, enfim, você vai criando uma relação com a marca ao longo da vida, essas conexões vão sendo geradas, de maneira que, ao se tornar uma marca chamada de marca forte, né, uma marca que tem um valor percebido pelo consumidor só em relação com essa marca, né, isso permite que eu cobre um preço mais caro, né, pela marca. Então, não vou pagar mais caro porque eu quero Apple, por exemplo. Então, eu tenho um preço que é do produto, né, relacionado com a qualidade do produto, mas também um preço relacionado ao valor intangível dessa marca. Então, o brand tem essa finalidade. Eu tenho um consumidor que é mais leal, né, ele é mais próximo de mim, ele dificilmente ele vai trocar a marca por outra, né, se ele tiver condições de escolher. Então, você tem uma série de construções e de benefícios relacionados com essa marca estabelecida diante do consumidor. Né? Então, vai criando conexões de maneira que isso fique cada vez mais forte. Então, esse é o papel e a utilização do branding. Ações como a criação de logotipo, discurso, valores da empresa, os jingles, tudo isso são elementos que vão promover percepções sobre a marca na mente do consumidor.
Então, não só a construção da marca, mas de todo o arcabouço, tudo aquilo que está relacionado com a marca. Então, o logotipo, né, que vai ser a imagem gráfica, vamos dizer assim, da empresa, né? Então, qual que é a foto, a imagem, a figura, enfim, que representa aquela empresa, os jingles, eventualmente, nas musiquinhas que vão ser geradas também para que eu tenha uma recordação maior da marca. Então, tudo aquilo que é construído, os discursos durante as campanhas, o conteúdo de maneira geral, né? As postagens, ou o conteúdo que vai ser divulgado de maneira offline, né? no marketing tradicional. Tudo isso, pessoal, são ações que vão de maneira conjunta promover a percepção que o consumidor tem sobre a marca, né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado conjuntamente. Então, você tem os mantras de marca, né? Então, aquelas frases curtas que vão estar relacionadas com a marca, de maneira a você lembrar, né? Então, tudo isso vai ajudando a construir. Por ajudar a construir a percepção, a imagem da marca, o que é o ideal que seja feito? Um planejamento disso tudo, de maneira que você tenha algo conciso, você tenha uma estabilidade nessas diversas fontes de informação, nesses diversos conteúdos que são apresentados para o consumidor. Então, você tem uma construção que é conjunta, né? Que você tem aí realmente algo que vai agregando informações complementares, criando uma marca na cabeça do consumidor. Porque se eu tenho conteúdos distintos no sentido realmente da mensagem que está sendo passada, isso pode fazer com que eu tenha uma confusão na cabeça do consumidor, ou que ele não entenda a minha marca, ou que ele tenha uma percepção confusa sobre a marca. Não entendo bem qual é o benefício associado, qual é a imagem dessa marca. Então, eu tenho que fazer algo planejado. Então, mais do que isso, o brand também tem o papel de gerar credibilidade, reputação e alcance de mercado. Então, ao construir uma marca, a primeira característica importante aqui é a credibilidade. Então, o que é a credibilidade? O consumidor acreditar que a sua marca tem valor, que se ele comprar no seu site, o produto vai chegar, que se ele comprar no seu site, o produto vai vir da maneira que estava prometido, né? Vai ser o mesmo nível de qualidade, a foto é similar ao produto, as medidas de tamanho estão corretas, então é algo que ele acredita que ele pode comprar. Se eu tenho um consumidor que não vê credibilidade da empresa, ele não confia na empresa, dificilmente ele vai comprar, né? Então, a todo momento a gente recebe promoções, né? Você está conectado, está numa rede social, ou, enfim, navegando na internet, você recebe promoções. E muitas vezes você tem promoções direcionadas para aquilo que você tem interesse. Então, a roupa de um esporte que você acompanha, do time que você gosta, ou, enfim, de uma banda, de um seriado que você curte, seja o que for, você recebe promoções direcionadas. E muitas vezes as promoções vêm de sites desconhecidos, né? Então, tem lá uma campanha que foi impulsionada, então a empresa está pagando para gerar maior alcance, para que cheguem mais pessoas, ok. E você recebe aquilo. Dificilmente a gente vai comprar algo de uma marca que a gente nunca ouviu falar, né? E quando eu nunca ouço falar, o que eu faço? Eu pesquiso, vou no Reclame Aqui, vou buscar a fonte de informação. Para quê? Justamente buscar essa credibilidade. Ao construir uma marca que vai ter conhecimento na cabeça do consumidor, ele vai conhecer aquela marca, saber do que se trata, já ouviu falar, isso vai gerando também mais credibilidade, mais confiança para ele poder ter a certeza que vale a pena comprar, que ele vai receber o produto, que não vai ter problema, que o cartão não vai ser clonado, enfim, todos os riscos que podem acontecer numa compra online. Então, a credibilidade está relacionado com isso, com a confiança que o consumidor tem que ele pode comprar aquela marca porque vai dar certo. A reputação também está relacionado com isso, mas mais do que confiança é entender que o produto ele é bom, ele cumpre aquilo que ele promete, né? O que é um produto bom? É um produto que cumpre a expectativa que foi gerada em relação a ele, né? Então, o produto ele pode até não ser de altíssima qualidade técnica, vamos dizer assim, mas se ele cumpre o que ele estava prometendo, é um bom produto, né? Então, a reputação tem a ver com isso, entender que o produto ele cumpre aquilo que ele promete. E o alcance de mercado é justamente ter mais pessoas que ouviram falar, que conhecem, que consideram comprar. Então, você vai aumentando o leque do seu público com mais pessoas, com maior alcance, com maior quantidade de pessoas relacionadas. Isso também vai ser um resultado de investir em branding, investir numa construção de marca, em propagação dessa marca. Então, percebam que a construção de marca, né, ela tem vários e vários e vários benefícios. E a gestão do conteúdo é uma maneira de você
trabalhar justamente essa construção da marca na cabeça do consumidor. Então, brand, né? Tem aqui essa figura que ela é bastante completa em tudo aquilo que o brand está relacionado. Então, o brand é o que? É a definição do alvo. Né? O que é o alvo? O que a empresa quer chegar como imagem? Então, qual que é a imagem que eu quero que o consumidor tenha sobre mim? Se eu parar na rua e perguntar, olha, fala a primeira palavra que vem na sua cabeça se você pensa na Coca-Cola. Primeira palavra que vem na sua cabeça se você pensa na Apple. Primeira palavra que vem na sua cabeça se você pensar na marca tal. Então, o que eu quero que venha na cabeça do consumidor? Quais são as palavras que eu quero que saiam desse tipo de exercício? Então, eu vou definir o alvo. O branding é justamente o trabalho para isso, né? Tem a ver com inovação, com estratégia, logicamente com marketing, né? As ações mercadológicas vão ajudar na construção disso, a história da empresa, da história do consumidor, daquele mercado, daquele setor que eu estou inserido, né? Tem a ver com a propaganda, que está relacionada com o marketing, e é uma maneira também de a gente justamente chegar a ter a comunicação diante do consumidor. O awareness, o que é o awareness? É o nível de conhecimento do consumidor, né? Conhecimento no sentido dele ouviu falar, ele sabe que existe, né? Então, quando o consumidor está aware sobre um assunto, ele está a par de algo, ele ouviu falar sobre aquilo. Então, marca, o primeiro passo da construção de marca é justamente a construção de awareness na cabeça do consumidor. É que o consumidor, ele saiba do que está se tratando, saiba do que eu estou falando. Ah, marca XYZ. Ah, sei do que é marca disso, daquilo, então eu sei o que significa, né? Já ouvi falar, tem algum tipo de conhecimento, repertório sobre aquilo. Então, o branding, esse é o primeiro passo da construção de branding. A qualidade relacionada com aquela marca e a lealdade do consumidor, que é talvez o principal benefício que uma marca ela vai conceder para a empresa. É um consumidor leal. O que é um consumidor leal? O consumidor que gosta da marca, que se relaciona com a marca, engaja, né? Então ele tem um engajamento nas redes sociais, ele compartilha, ele comenta, ele conversa sobre a marca, ele recomenda para os amigos, né? Ele faz propaganda boca a boca, como a gente fala, e é um consumidor que também ele compra de maneira repetida. Então ele compra e continua comprando sempre que ele tem necessidade e possibilidade. Então isso é um consumidor que ele é muito valioso para a empresa, né? Porque ele praticamente ele trabalha sozinho, né? Ele vai lá, ele continua comprando, ele fala com as pessoas, então ele causa, ele gera um valor muito grande para a empresa, né? Então, isso também é uma decorrência de uma construção adequada de marca, uma construção adequada do branding da empresa. Então, existem aqui, pessoal, diferentes tipos de gestão de marca, né? Vamos falar aqui sobre alguns deles nessa videoaula. Primeiro é co-branding. Então, o que é o co-branding? É quando uma marca se junta a outra marca ou com influencer para melhorar o seu alcance. Então, o co-branding é uma cooperação de marcas. Então, é quando eu tenho algum tipo de parceria, que pode ser entre marcas concorrentes ou até marcas complementares. Então, você tem lá, por exemplo, uma marca de hotel em parceria com uma marca de passagem aérea, por exemplo. Então, você tem aqui uma ação conjunta de um co-branding para ter o melhor alcance daquela comunicação. Por que melhor alcance? Porque eu tenho pessoas que têm um relacionamento, vamos pensar no ambiente online, pessoas que seguem a marca do hotel, seguem o hotel. Tem pessoas que seguem só a companhia aérea. Então, se eu faço algo conjunto, os seguidores de uma marca veem a postagem da outra e vice-versa. Então, eu tenho um alcance maior também. Como são dois produtos, nesse caso, que são complementares, existe um fit, uma relação entre os dois, isso faz sentido na cabeça do consumidor. Então, pode ser que seja interessante para ele começar a seguir a outra que ele não seguia. Ele vai ter mais probabilidade de prestar atenção naquele conteúdo, de ler aquele negócio, de alguma forma pode ter mais interesse. Então, você tem grandes ganhos. E esse co-brand também pode ser não com duas marcas, mas com uma marca e um influencer, por exemplo. Né? Isso é muito comum hoje em dia. Então, os próprios influencers, eles são marcas, né? Ele é uma marca própria, vamos dizer, uma marca pessoal, né? Então, também existe aí um benefício, tanto para o influencer que se relaciona com determinadas marcas, né? E aí, quem for por essa linha, seja de ser um influencer ou de ser alguém que vai ajudar a gerir essa carreira, também é importante escolher com que marcas eu quero me associar, né? Eu quero ter a minha imagem associada. E do ponto de vista da empresa, a mesma coisa, ele pega aquela imagem emprestada para que ele possa chegar de maneira mais direta para um público específico, né? Então, você tem hoje
várias empresas que trabalham com micro-influencers, né? Pessoas que têm aí até 10 mil seguidores, 15 mil seguidores, menos quantidade, mas são seguidores, às vezes, mais leais, que prestam mais atenção, que têm uma interação maior, né? Então, você consegue, através desse influencer, passar uma mensagem de maneira que chegue na cabeça do consumidor, chegue no ouvido dele, que ele preste atenção naquilo. Pode gerar muito valor também. Então, a primeira maneira aqui é o co-branding. O segundo ponto aqui é o digital branding, né? Então, são as ações realizadas especificamente na internet, redes sociais digitais, links patrocinados, otimização de sites, etc. Então, são todas as ferramentas relacionadas com o mundo digital, né? Que muitas delas vocês estão aprendendo ao longo do curso. Então, todas as ações realizadas no ambiente digital são chamadas aí de digital branding, né? Ou branding digital, tanto faz, né? Então, qual que é a ideia? O foco, o princípio é o mesmo, é a construção de uma marca forte na cabeça do consumidor. Mas aqui, especificamente com ações no mundo digital, né? E aí, hoje em dia, a gente fala muito sobre a otimização de sites, os links patrocinados, isso é comum, é utilizado, bastante utilizado, mas também tem sido muito forte a utilização das redes sociais digitais, porque você tem uma grande possibilidade de ações que podem ser feitas também pelo micro e pequeno empresário. Então, a pessoa que está começando, a empresa está começando, às vezes não tem recurso para trabalhar um site institucional, para ter aí melhorias, construção de um site que seja da maneira que gostaria. Né? A mesma coisa para o link patrocinado, ele é um pouco, o custo não é tão alto, mas você também tem limitação de recurso muitas vezes. Então, a rede social, você consegue fazer muita coisa com um gasto não tão alto. Né? Então, lógico, você vai gastar tempo, você tem um recurso de tempo aí, e isso tem que ver se também isso cabe na dinâmica da empresa. Você consegue ter várias ações de geração de conteúdo sem um grande gasto financeiro. Então, é uma opção, né? Você pode gerar conteúdo, você tem o compartilhamento de conteúdo, que é o processo aí de curadoria, que nós vamos conversar ao longo da disciplina. Então, você tem aí várias possibilidades dentro do marketing ou do branding digital. Temos também a marca pessoal, né, que é a forma como o indivíduo desenvolve a sua própria reputação, sua própria marca, e aí isso é muito evidente para os influencers, né, então, porque é um rosto, né, que está lá à frente, é uma pessoa que está à frente, mas todos nós temos marcas pessoais, né, então todo mundo aqui que está no ambiente de trabalho, você é uma marca, né, então você tem uma imagem relacionada com você, né, que é uma imagem, lógico, uma imagem física e vista, né, visual, mas é mais do que isso. É a maneira que as pessoas te enxergam como profissional, né? Então, assim como eu tenho, qual a primeira palavra que vem quando eu penso em Coca-Cola, tal? Qual é a primeira palavra que vem quando eu penso no João, trabalhando aqui na empresa? O que vem? Trabalhador, esforçado, ou enfim, ou vem uma palavra ruim, não sei. Então, todos nós temos também uma imagem sendo criada no ambiente que nós estamos, né? Claro, todos os ambientes, mas aqui pensando especificamente no ambiente profissional. Eu também tenho que desenvolver essa marca. Então, o que eu quero? Eu quero ser reconhecido como o quê? Que benefícios, ou melhor, que características eu quero ter associadas à minha imagem? Então, também tenho que trabalhar isso, também tenho que pensar nisso em termos de marca pessoal. Temos também as marcas de causas, que são o quê? As parcerias da marca com causas sociais e beneficentes. Então, nós temos também empresas, pessoas, enfim, marcas que estão associadas a questões sociais, questões ambientais, questões aí relacionadas com diversos problemas, né? Problemas humanitários, problemas maiores, enfim, qualquer coisa que você queira pensar relacionado com isso. Então, a marca de causa é quando eu tenho uma ação ou uma construção pensando justamente nesse aspecto, né? De uma relação ou de uma causa social ou beneficente. A marca de país tem a finalidade de conquistar turistas e investimentos de empresas. Então, todos os países também podem ser marcas, né? Então, a gente consegue entender que essa construção de marca, ela serve tanto para uma pessoa, como para uma ideia, até para um país. Então, pensando como gestão, né, isso também é bastante importante, porque eu posso ter marcas ou países que eu entendo que são mais favoráveis para eu trabalhar, para ter, por exemplo, minha produção, ou para que eu ofereça o meu serviço. Então, para que país eu quero exportar o meu serviço? Qual que é a imagem de cada um deles? E do ponto de vista do país, ou aqui no caso, né,
da cidade, da região, como é que eu posso construir uma imagem que atraia turistas, que seja algo que as pessoas tenham vontade de conhecer. Então, também é um processo aqui de construção. Então, a criação de conteúdo é um recurso que vai auxiliar a marca a ganhar visibilidade e autoridade em seu meio de atuação. Então, visibilidade, né, é o que a gente consegue enxergar ou observar de maneira bem clara. Então, se eu tenho uma marca, as pessoas vão ver aquilo, vão conhecer aquilo. Então, a visibilidade, a construção do brand tem a ver com a visibilidade. Como já falamos, né, o primeiro passo é o quê? É o awareness. O que é awareness? Ah, sei o que é. Ah, já ouvi falar nessa marca. Então, o que vai trazer? Visibilidade. Mais pessoas conhecendo o seu produto. Então, por exemplo, eu vou criar uma marca. Né? Então, vou fazer um produto aqui, vou vender, sei lá, vou vender roupa, ou vou criar um produto para vender, ou vou prestar um serviço aqui, que pode ser até um serviço de marketing digital, gestão de conteúdo, de gestão de tráfego, seja o que for. Eu tenho um serviço que eu estou oferecendo. Ok, então vou criar a minha empresa, né? Pode ser um MEI, mas vou criar, vou ter um nome, vou ter lá uma imagem associada e vou começar a propagar isso. Né? Vou impulsionar alguns posts para que mais pessoas saibam que eu estou trabalhando, saibam que eu existo, e aí comece a tentar buscar os meus contatos, os meus leads, e aí, enfim, ter uma base de clientes. Esse é um processo natural. Tudo bem, tudo isso vai gerar o quê? Visibilidade para a marca. É isso. Então, quanto mais pessoas veem a minha postagem, por exemplo, eu tenho mais chance de ter mais seguidores, mais chance de ter contatos, mais chance que os contatos eles convertam em algum tipo de negócio, né? Então, lógico, visibilidade. E autoridade é uma palavra muito utilizada no meio digital, né? Então, você tem que construir autoridade. Autoridade tem a ver com credibilidade, tem a ver com construção de imagem, no fim das contas. Então, o que é autoridade? É você entender que aquela pessoa ela tem capacidade de falar sobre aquilo. Então, tem autoridade para falar sobre aquilo. Nada mais é do que credibilidade, reputação, aquilo que a gente já conversou, mas com essa palavra que hoje está relativamente na moda, né? Então, você tem que ser alguém com autoridade no ambiente digital, isso é muito comum, né? Principalmente para quem quer, por exemplo, vender um curso, vender algum tipo de treinamento. Então, você vai comprar um curso de quem? De alguém que você entende que sabe sobre aquilo. Então, a construção da marca tem a ver com o quê? A construção de uma imagem diante do consumidor, que pode ser uma imagem de autoridade ou de credibilidade, ou de que sabe sobre aquele assunto, conhece aquele assunto, tá? Então, é relevante que o conteúdo, né, seja personalizado e compatível com a marca em todos os canais de comunicação. Então, se eu vou fazer uma gestão de conteúdo para a construção de marca, e aqui a ideia dessa unidade, desse modo, é justamente a gestão do conteúdo, plano de conteúdo, como veremos a seguir. Então, toda a minha construção tem que ser pensada justamente para a construção desse branding, para a construção dessa marca. Então, tem que ser personalizado? Sim, mas tem que ser compatível com a marca que eu estou construindo, compatível com a marca que eu quero que esteja na cabeça do consumidor, tá? Então, o conteúdo tem sido muito utilizado tanto para branding como para posicionamento, principalmente pelas empresas que têm essa visão competitiva, que querem se manter competitivas no mercado, né? Então, a gestão do conteúdo, ou o conteúdo em si, as postagens, a criação, a curadoria, enfim, todo esse processo de ações e estratégias relacionadas com o conteúdo, elas são bastante utilizadas justamente com essa visão, de construir a marca e construir o posicionamento, construir a posição da empresa diante do seu público consumidor e diante dos seus concorrentes. Então, é uma ferramenta que tem que andar junto com essa construção. Por isso é importante a gente entender claramente o que é o branding, quais são as características que uma marca ela deve apresentar para o seu público. E daí eu faço o quê? Uma gestão de conteúdo focada nisso. Né? E como a gente já viu, quanto mais planejamento tiver envolvido no processo, mais chance eu tenho de que, no final, eu consiga alcançar os objetivos que eu tinha inicialmente. Então, falaremos agora sobre o conteúdo para o brand. Então, a relação entre conteúdo e marca é denominada de marketing de conteúdo ou branded content. Então, a marca ou o marketing de conteúdo, né, ele dentro do marketing, é uma ferramenta bastante estabelecida. Então, o marketing de conteúdo é justamente a construção de conteúdo ou a gestão do conteúdo visando a construção da marca. Okay? Então, isso é chamado de branded content. Então, é o conteúdo justamente pensando na construção da marca. Então,
esse termo ele já é bastante conhecido, bastante utilizado, é algo já direcionado. Então, você percebe que tem uma direção e um conjunto de ferramentas e ações especificamente para isso, para que o conteúdo seja pensando na construção da marca. Então, a empresa ela vai promover informações contextualizadas e próximas da realidade do cliente, a fim de apresentar soluções e contribuições para as demandas cotidianas, em vez de falar sobre si mesmo apenas, como no formato tradicional. Então, o conteúdo de marca, o branded content, ele não foca só em vender o produto. Ele não foca só em falar, ó, estou aqui. Não, é mais do que isso. É promover informações que sejam contextualizadas, próximas da realidade do cliente, ou seja, algo que ele tem interesse, né? Se for algo muito distante, pode ser que ele nem queira saber sobre aquilo. Então, não, próximo da realidade do cliente, de maneira que eu apresente soluções e contribuições para as dores da vida dele. Então, as demandas cotidianas são o quê? São as dores, aquilo que o consumidor ele quer resolver. Então, eu vou pensar em conteúdo que justamente ajude nisso. E lógico, né? O conteúdo ele vai ajudar a construir a minha marca, ele vai falar também sobre mim, né? Também vai ser algo que vai me promover, mas é mais do que isso. A ideia é não focar só nisso, é focar principalmente o que? Nas soluções, no contexto, naquilo que é importante para ele. E aí isso vai relacionando e ajudando a ter a construção da minha marca como um todo, tá? Então, a jornada do cliente no marketing de conteúdo envolve algumas fases, tá? Então, aqui nós temos o funil para o marketing de conteúdo. Então, primeiro a gente atrai, depois converte, depois engaja, depois vende, por último fideliza. Então, é um processo aqui. Por que é um funil, tem esse formato? Porque se entra 100 pessoas são atraídas, não vou ter 100 pessoas fidelizadas. Isso não acontece. Eu vou diminuindo, isso é um funil, né? Então, a ideia é que eu sei que isso vai diminuindo. Então, por exemplo, eu tive uma atração aí de 100 pessoas e fidelizei 10, por exemplo. Tudo bem. Então, são as taxas que eu vou observando, né? Posso estudar essas taxas, verificar se eu tenho maiores e menores taxas de conversão em cada etapa. Mas isso é algo que é sabido, vai diminuir. E aí tem uma etapa. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? Atração. Então, o conteúdo, né, inicial, o conteúdo de marca inicial, ele tem o objetivo de atrair a pessoa para mim, para aquela informação, tá? Então, tudo começa por aí. O que é atrair? É o cara ler aquilo, eventualmente clicar no link, é querer saber mais sobre isso. Então, é chamar a atenção daquela pessoa, tá? Tudo começa por aí. Se eu não consigo chamar a atenção da pessoa, dificilmente eu vou conseguir caminhar para que ela compre o meu produto, né, que está lá no fim, lá na ponta da conversa. Não. Então, primeiro eu vou atrair. Depois eu vou converter aquela pessoa. Então, eu tenho aqui realmente uma busca ativa do consumidor pela informação. Então, pode ser que ele tenha clicado no link, ele colocou o nome lá numa lista, digitou o e-mail numa lista específica para receber mais informações. Então, ele começa a buscar aqui. Aí ele vai engajar com o meu conteúdo, então ele começa a ter um relacionamento mais ativo, de troca de informações, e realmente eu consigo ter mais proximidade dele, e a partir daí vou vender, e vendendo, tendo cuidado aí de vender aquilo que eu tinha prometido, de ter uma expectativa que é cumprida e ter um bom relacionamento pós-venda. Isso pode gerar uma fidelização e um relacionamento de longo prazo. Então, esse é o funil de vendas do marketing de conteúdo. Tudo começa com atração, e a partir daí eu vou sair de um consumidor que é passivo para um consumidor que presta atenção, que é ativo no sentido de clicar no link, de colocar o e-mail, de buscar a informação, de engajar naquilo, eventualmente compartilhar, comentar. Isso vai criando um relacionamento que vai culminar depois num processo de venda, de conversão de venda e de fidelização. Então, o conteúdo, para que isso tudo aconteça, esse funil ele possa ter um bom resultado, ele precisa ser relevante e confiável para gerar o impacto esperado. Então, relevante, o que é relevante? Relevante para quem está lendo. Tá? Então, não é relevante para a empresa, necessariamente. É relevante para o consumidor, porque ele que tem que ter interesse naquilo, ele que vai ter que engajar e partir pelo processo. Né? E confiável, porque eu estou construindo o quê? Reputação, estou construindo autoridade, estou construindo credibilidade. Então, tem que ser um conteúdo que faça sentido, que seja verdadeiro, por exemplo. Né? Então, isso é uma preocupação que eu tenho que ter. O marketing de conteúdo ele vai se tornar um canal de atendimento, mas também de relacionamento com o cliente. Então, eu vou ter troca de informação. Então, eu vou ter lá, vou ouvir o cliente também, vou ouvir o consumidor, entender o que ele quer, e eu começo a ter um relacionamento com ele, de maneira que esse relacionamento, que inicialmente é para gerar conteúdo e propagar conteúdo relevante, confiável para ele, possa eventualmente se transformar também num relacionamento de
de negócio, de compra e venda. Okay? E quando a marca ela disponibiliza conteúdo de valor para o consumidor, ela consegue o quê? Atrair e envolver os clientes na criação de uma boa imagem da marca e dos negócios. Então, aqui, pessoal, qual que é a grande questão? Eu tenho que pensar o conteúdo que eu vou gerar ou compartilhar, né? Se eu estou criando, fazendo qualquer tipo de curadoria, de escolha de materiais para replicar, para divulgar, tem que ser algo que eu entenda que tem valor para o consumidor, né? E já falamos sobre isso, por isso que o grande passo inicial é o quê? Conhecer o consumidor, saber quem é a persona do meu público, né? Então, conteúdo de valor para ele, e aí tem mais chance de atrair e envolver, né? Então, conteúdo de valor, no canal que eu sei que ele tem um relacionamento, que ele gosta de estar, né? Onde ele consome mídia no geral. Então, você tem mais chance de atrair e envolver esse consumidor, e esse envolvimento vai gerar o quê? Relacionamento, e vai gerar a construção de uma imagem positiva na cabeça desse consumidor, tá? Então, quanto mais identificação o material gerar, mais o público vai compartilhar o conteúdo, né? Então, o que é identificação? É o consumidor entender que aquilo tem a ver com ele. Putz, que legal, essa marca falou sobre isso, é um assunto que eu gosto muito. Tem tudo a ver comigo. Legal, vou compartilhar essa informação para que mais pessoas conheçam. Vou curtir isso aqui, vou comentar. Então, tem mais chance de ter um engajamento se eu tiver uma identificação com aquilo. Como é que a marca faz isso? Ou a empresa faz isso? Entendendo quem é o consumidor, quais são os assuntos que para eles são relevantes. Então, informações têm que ser relevantes e que promovam algum benefício para o público, como, por exemplo, esclarecer uma dúvida, resolver um problema, ensinar alguma coisa. Então, você pode ensinar algo para o consumidor, por exemplo, uma receita, como consertar alguma coisa na sua casa, como resolver um problema. Então, eu trago informações que são relevantes, que podem ajudar de alguma forma. Então, tudo isso são exemplos de conteúdo em que a venda vai se tornar uma consequência do processo, tá? Então, eu não estou preocupado nesse momento, né, de maneira direta, específica ou explícita em vender. Não, eu sei que a venda vai acontecer, mas em função de um relacionamento que eu estou criando, né, de uma ajuda que eu estou prestando para o consumidor. Então, para que sejam bem desenvolvidos, né, os conteúdos como ferramenta de branding e posicionamento, eles precisam ser planejados. Tá? Então, não pode ser algo que vai acontecer naturalmente. Isso não vai acontecer. Não, tem que pensar ativamente, tem que ser algo intencional por parte da empresa. Tá? Então, é preciso definir alguns aspectos. Quais são? Primeiro, qual conteúdo será criado? Então, isso eu tenho que definir pensando na construção da marca. Segundo, quem é a persona para a qual o conteúdo será direcionado? Né? Já falamos sobre persona nas unidades anteriores. Então, persona é o seu público-alvo. Por que eu tenho que saber isso? Dependendo do público, aí diferentes conteúdos podem ser relevantes. Então, tudo está amarrado, tá? Em terceiro ponto, vou definir o conteúdo será elaborado em diferentes formatos, blog, e-book, e-mail, vídeo, etc. Então, qual vai ser os formatos do meu conteúdo que eu vou disponibilizar? E em quarto, como será feita a distribuição do conteúdo nos canais digitais? Então, como é que esse processo vai acontecer? Com qual periodicidade? De que maneira? Então, são questões que eu tenho que pensar. Então qual é o conteúdo? Para quem vai ser o conteúdo? De que formato vai ser? Em qual canal ele vai ser disponibilizado? São todas decisões estratégicas que o meu planejamento de conteúdo deve se preocupar. Eu devo pensar sobre isso. E mais do que isso, pensar nisso numa construção para a construção de uma marca diante da cabeça do consumidor. Então, além disso, né, o que eu tenho que fazer sempre? Mensuração dos resultados para avaliar se está dando certo. Tá? Então, sempre falamos sobre isso. Planejamento, execução e monitoramento. Ver se o negócio está funcionando ou não, para que eu possa até ir ajustando. Né? Então, como é que eu posso examinar isso? Examinando os números de tráfego, né? Se eu tenho alto, baixo, cresceu, diminuiu, como é que está acontecendo, as interações sociais, o engajamento nas redes, o network, o SEO, né, que é os Search Engine Optimization. Então, como é que eu tenho, está chegando mais pessoas na minha página, menos pessoas, como é que os mecanismos de busca estão ajudando nisso também. Então, eu vou mensurando os resultados para verificar se as ações que eu estou me propondo a fazer e que estou fazendo estão surtindo ou não o efeito esperado. Então, aqui nós temos a referência principal dessa videoaula. Espero que os conteúdos tenham ficado claros para vocês e desejo a todos um bom estudo.